E hoje eu converso com Benjamin Teixeira, um escritor, líder espiritual e médium. Médium famoso, conhecido, internacional, não é isso mesmo? Mais em Sergipe, alguma coisa no Brasil e pontualmente fora do Brasil. Você é um conferencista do Brasil, Sergipe, Brasil e mundo, né? Você vive dando palestras, isso é muito bom para nós sergipanos, né? É uma grande honra. Obrigado. E é um prazer recebê-lo. Me sinto assim, de Sergipe. É um prazer te receber, Benjamin. Obrigado, Suzana. Bom dia, né? Bom que dia. Entrando na conversa. Bom dia, Suzana. Bom dia, um prazer não estar com você aqui. Benjamin, você, como eu estava dizendo, você é um escritor, você é um conferencista. E você começou tudo isso muito cedo, né? Aos 12 anos de idade, quando ainda era um menino. A que ou a quem você atribui isso? Suzana, eu atribuo a duas questões. Uma, acredito que seja essa angústia existencial de todo ser humano, de buscar propósito, de buscar uma razão de ser. Então, eu, lamentavelmente, caíram nas minhas mãos o Platão aos 12 anos, você imagina, aquele trecho... Mito da caverna. O mito da caverna de Platão, exatamente. E eu fiquei aquele confuso, fui ler o Apocalipse nessa mesma época. Nossa, você era precoce, né? Foi precoce, naturalmente. Nesse sentido, sim. E teve uma crise existencial forte, fui à igreja católica, era um religioso assíduo na igreja, tentando encontrar respostas. Acredito, sinceramente, eu tenho que assumir publicamente, porque acho que foi a homossexualidade criava mais angústia ainda. Naturalmente. Para buscar, não gostava da ideia de que na época nós éramos obrigados a viver na clandestinidade, porque dizer que se publicamente na época homossexual era se dizer mau caráter ou doente, né, mental, ainda muita gente acha isso hoje. E não se identificava naturalmente com os que já tinham se mostrado na homossexuais. Época, que eram muito espalhafatosos. Exatamente. E ainda hoje, muita gente digna, Suzana, 10% da população é gay, segundo os mais tradicionais relatórios sobre o assunto. E 40%, além desses 10%, são bissexuais. Ou seja, metade da população não é heteropura como a gente pensa. E as pessoas ou dizem que são celibatárias ou enganam as esposas e os esposos. Isso a gente tem que parar de fazer existir e perpetuar o sofrimento na vida das pessoas. E a espiritualidade e a mediunidade surgiram no meio desse vórtice de angústias. Eu comecei a buscando respostas, seria assim? Sim. Certo. E realmente a gente, com essa crise maior, chamada emergência espiritual, tem um autor americano, Stanislav Grof, que chama isso de emergência espiritual. É uma crise e ao mesmo tempo uma emersão. Felizmente, do inglês para o português, o trocadilho preservou. Emersão em português, emergência em português, tem sentido de emersão e tem sentido de urgência. É difícil olhar para a câmera com uma mulher tão encantadora do lado, mas é fascinante. Felizmente, não vou ter outros problemas, senão teria. É mesmo? Já estão fascinantes. Sem esse chip, imagine se tivesse, né? Muito obrigada. Então, é a crise como urgência e crise como emersão. Então, a partir disso surgiu o Espírito Eugênio em 1988. E de lá para cá, esse anjo, esse sábio espírito vem conduzindo toda essa obra. Já estamos no 4º canal nacional de televisão daqui de Aracaju. Que maravilha. É alguma coisa que por si já prova que não sou eu, que tem uma força maior e estamos a serviço dessa espiritualidade. Quer dizer, toda essa angústia, toda essa agonia, tudo isso foi benéfico no final, foi benéfico. Né? Porque você chegou aonde está, né? Ajudando Exatamente. Centenas de pessoas, milhares de pessoas, com um trabalho magnífico, indiscutivelmente. Suzana. Eu gostaria de saber o seguinte, desde o início do ano, veio acontecendo tragédias e mais tragédias aqui no Brasil. Inúmeras. Sempre envolvendo água, chuva, desmoronamentos, todos os dias uma notícia como essa. Sim. Como o espiritismo, à luz do espiritismo, como isso você decifra essa questão? Nós, na visão espírita, e felizmente em todas as religiões, se você é evangélico, se você é católico, se você é agnóstico, nós procuramos no espiritismo seguir a ciência. E a ciência, nós sabemos que a meteorologia e a ecologia, todos os estudos sobre os ecossistemas estão nos alertando que a Terra está doente. E com o aquecimento global, o aumento do nível dos mares, nós vamos ter problemas exatamente com chuvas e mudanças climáticas repentinas. O Espírito Eugênia alerta e começou a falar isso em 2002. As tragédias estão só começando. Oh, meu Deus! As nações vão se unir, a dureza do coração humano vai ser arrebentada, nós somos muito endurecidos,
graças à solidariedade que vai ser necessária por meio dessas tragédias. E o interessante é que não precisaria ser o Espírito Egínio falar isso, porque a ciência está dizendo que a tendência é que essas catástrofes fiquem mais frequentes e mais intensas. Mas não tem uma solução para isso, não? Uma coisa assim, mas... Existem soluções, aquela história que a imprensa está falando, os governos poderiam se unir, principalmente nações emergentes, muito consumidoras. A questão ambiental ser mais respeitada. Exatamente. E existem outras técnicas que não são utilizadas, que eu não posso abrir a público, a Eugênia proibiu, e as grandes nações sabem, eles vão esperar tragédias maiores acontecerem com eles. Índia, China, que estão usando muito agora carvão e derivados, e que os Estados Unidos estão em embate com a China, e a China não quer fazer concessões para aumentar o efeito estufa. Os Estados Unidos também, então tem a questão socioeconômico-política que entra no elemento ecossistemático, lamentavelmente. Enquanto isso, a multidão de pobres sofre. É isso aí. Que coisa, hein? Que notícia. Mas eu tenho certeza que isso você não vai dizer, porque tem coisas boas. Vai ser divertido, com certeza. Pro bem. É só para a gente ter a tomada de consciência geral. Isso, Suzana. É exatamente isso. Agora, uma curiosidade minha, particular. Vontade, Suzana, à vontade. Eu adoro o espiritismo. Sim. Eu já frequentei muito centros kardecistas. Sim, mas sim. você se diz um cristão, achei interessantíssimo, um espiritualista cristão. Isso, uma forma moderna, progressista, de se autodenominar. Qual a diferença que tem do seu espiritismo, entre aspas, com o espiritismo de Allan Kardec, por exemplo, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, infelizmente. Imagine, nós seguimos Kardec, nós, em termos gerais, somos espíritas ainda, mas às vezes fazemos uma certa distinção só porque nós somos abertos ao divórcio. Nós não pregamos a tolice da virgindade obrigatória no seu casamento, na nossa opinião. Nós seguimos a ciência rigorosamente, como Kardec pediu. Nós falamos usamos uma linguagem atualizada. E como o movimento convencional não está fazendo isso, com todo respeito, são pessoas muito sérias, muito bem intencionadas. Como em todas as religiões, há pessoas bem intencionadas. Tudo tem que progredir, tudo tem que ir para frente. Ainda nos sentimos espíritas e ainda estamos nos dizendo espíritas, claro. Apesar de tudo, porque seguimos Kardec e Jesus, que é o nosso mestre comum. Cristo, né? Porque o espírita é um cristão. Então, você sendo evangélico, católico, ou só um agnóstico culto, ou tentando ser esclarecido, seguindo as palavras de Jesus, tudo está resolvido. Que maravilha. Olha, Benjamin Teixeira, que pena que a entrevista foi rapidinha. Dediquei as ordens. Pedir que você prometa que volte. Prometo. Vai voltar aqui no programa. Se autorizando os espíritos, que eu sei que eles vão autorizar, eu venho. Para a gente falar mais tempo sobre isso. Obrigado, adorei conhecer você pessoalmente. Foi um grande prazer. Obrigado, Suzana. Um mês. Posso beijar sua mão? Pode, fica à vontade. No passado. A gente tratava assim as damas no passado, né? Muito obrigada mais uma vez.